Olá, amados de meu Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é sempre o de anunciar o Evangelho. Não queremos tratar de religião, mas do Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por meio da sua graça Ele vem habitar em nós. Cristo em vós, diz o apóstolo Paulo, Cristo em vós é a esperança da glória. Isto é o Evangelho. Isto é Deus vivendo em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você, sim, você, pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que este programa ele se mantenha diante dos custos que temos. Também contamos com as suas orações, porque temos lutas e precisamos da graça do Senhor operando. E divulgue para que esse programa realmente alcance um público cada vez maior conhecendo o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e logo a gente volta. Henry Nouwen é um teólogo católico que foi professor de grandes universidades americanas, como Yale, como Harvard, e que depois deixou tudo para cuidar de crianças com problemas de paralisia cerebral. Morreu em 1996. E ele deixou este livro que eu gostaria que você olhasse para ele com carinho. Transforma meu pranto em dança. Ele tem uma frase que diz assim: lamentar empobrece-nos, faz-nos lembrar com veemência da nossa insignificância. Mas é precisamente aqui, no meio da dor, da pobreza, ou da fraqueza, que o dançarino aqui com letra maiúscula, se referindo a Cristo, nos convida a levantar e a dar os primeiros passos. Como é que nós podemos fazer com que o nosso sofrimento seja transformado numa festa? É uma boa leitura para quem está passando pelas crises desta pandemia e dessas coisas todas. Aqui está uma indicação que vale a pena você ler. Transforma o meu pranto em dança. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Na vez passada, nós estivemos aqui falando
do sofrimento de Cristo, que Ele assumiu a nossa causa, e Pedro está usando o sofrimento de Cristo como algo que não é um modelo, mas é aquilo que representa a presença de Deus no mundo, vai gerar este conflito, porque nós fomos inoculados pelo desejo teomânico, um desejo de querer ser como Deus, um desejo de onipotência, e a raça humana vive se digladiando, se guerreando por causa dos seus interesses pessoais, do seu egoísmo. E Pedro então usa a pessoa de Jesus Cristo como aquele que sofreu, que morreu uma morte expiatória e que assumiu a nossa causa para nos libertar de nós mesmos. Porque o nosso maior problema somos nós. O nosso egoísmo, que é terrível, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e nós precisamos ser libertos de nós para poder conviver de modo mais adequado neste mundo, de modo que nós respeitemos uns aos outros. E no versículo 18 do capítulo 3 de 1 Pedro, ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, não tem uma repetição, a morte dele foi uma morte definitiva, conclusiva, e uma morte que realizou uma salvação eterna. O justo morreu pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, e ele diz: morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Aqui, esse morto na carne pode se referir à cruz, onde ele foi colocado de modo muito agressivo, mas vivificado pelo Espírito, nos fala da sua ressurreição, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando subordinados anjos e potestades e poderes. Estes versículos aqui, principalmente os versos 19 e 20, constituem um dos textos mais enigmáticos e intrigantes do Novo Testamento, tendo sido usado como pretexto para doutrinas como da salvação universal e também do purgatório. No entretanto, existem duas interpretações comumente aceitas pelos cristãos de um modo geral. De acordo com a primeira interpretação, Cristo foi ao Hades em espírito entre a sua morte e ressurreição e proclamou o triunfo da sua obra poderosa da cruz. Alguns acreditam que morto na carne, mas vivificado
no espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, significa que ele foi até o inferno e ali ele proclamou o que aconteceu na cruz. Seria uma pregação da obra que ele realizou. De acordo com essa ideia, ele teria ido ao inferno. Há discordância entre os proponentes desta visão quanto a se o espírito na prisão eram crentes ou descrentes, ou ambos. Alguns acham que ele pregou a crentes em prisão, outros a descrentes, e aí tem uma série de discussões. Mas há um consenso geral de que o Senhor Jesus não pregou o evangelho a eles, porque isso envolveria a doutrina de uma segunda chance, que não é ensinada em nenhum lugar da Bíblia. Aqueles que defendem este ponto de vista frequentemente relacionam essa passagem com Efésios capítulo 4, verso 9, que diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra, onde o Senhor é descrito como descendo às partes mais baixas da terra. Eles citam isso como uma prova adicional de que ele foi ao Hades, no estado desencarnado, e anunciou sua vitória no Calvário. Ele venceu todos os inimigos. Eles também citam as palavras do credo apostólico, que diz: desceu ao inferno. A segunda interpretação é que Pedro está descrevendo o que aconteceu nos dias de Noé. Foi o Espírito de Cristo que pregou por meio de Noé a geração incrédula antes do dilúvio. Aqui é que a gente tem um problema de temporalidade. Eles eram espíritos, eles não eram na época espíritos desencarnados, mas homens e mulheres vivos que rejeitaram a advertência de Noé e foram destruídos pelo dilúvio. Então, agora eles são espíritos em prisão no Hades. Mas a pregação não foi quando Jesus estava desencarnado, quando Jesus estava morto no corpo e vivificado no espírito, mas é que foi no tempo de Noé. Essa segunda visão nos ajusta melhor ao contexto e tem menos dificuldade relacionadas a ele. Vamos examinar esta passagem frase por frase. Aqui ele diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Por quem também foi e pregou aos espíritos em prisão. O pronome relativo, que obviamente se refere ao espírito no final do versículo 18, que no versículo 18 diz assim: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito ou pelo Espírito. Este texto, entendemos que isso significa que o Espírito Santo, que na carta de Pedro, ele é o Espírito de Cristo, lá no capítulo 1, no verso 11, é descrito como falando através dos profetas do Antigo Testamento. Que o Espírito falava pelos profetas. E que em Gênesis 6:3
Gênesis 6:3 vai dizer: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal e os seus dias serão 120 anos. O meu espírito, Deus fala de seu espírito, isto é, o Espírito Santo, como se aproximando do limite da resistência com os antediluvianos. É bem possível que este texto esteja se referindo ao momento em que o Espírito de Cristo falou com os resistentes, com os rebeldes, com aqueles que foram contumazes contra a palavra de Noé. Nós vamos ter uma paradinha aqui por um instante e já já nós voltamos. O texto diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem pregou? Cristo. Quando pregou? Pregou lá quando eles foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Foi o Espírito de Cristo quem pregou, e ele pregou por meio de Noé. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé é descrito como o pregador da justiça. E é a mesma palavra raiz usada aqui para a pregação de Cristo. Para os espíritos agora em prisão, estas foram as pessoas a quem Noé pregou, homens e mulheres vivos que ouviram o aviso do dilúvio e a promessa da salvação através da arca, mas não creram. Eles rejeitaram a mensagem e foram afogados no dilúvio. Eles agora são espíritos desencarnados na prisão, aguardando o julgamento final. Portanto, o versículo pode ser ampliado da seguinte forma: por quem o Espírito Santo, isto é, o Espírito de Cristo, foi e pregou por meio de Noé aos espíritos que agora vivem na prisão do Hades. Mas que direito temos de presumir que os espíritos na prisão eram os homens vivos nos dias de Noé? A resposta é encontrada no verso seguinte, o verso 20. Aqui ele diz: os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Aqui os espíritos na prisão são inequivocamente identificados. Quem são eles? Aqueles que antes eram desobedientes, que foram desobedientes quando esperavam pela longanimidade de Deus. Quando eles foram desobedientes? Exatamente quando uma vez a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada. Qual foi o resultado final? Apenas algumas, isto é, 8 almas foram salvas pela água.
É bom fazer uma pausa aqui e nos lembrar do fluxo geral do pensamento desta carta, que foi escrita contra um pano de fundo geral de perseguição. As pessoas estavam sendo perseguidas. Então, os cristãos a quem Pedro escreveu estavam sofrendo por causa da sua vida de testemunho. E talvez eles perguntassem, por quê? Se a fé cristã fosse certa, eles deveriam estar sofrendo em vez de estar reinando. Se o cristianismo é correto, por que nós devemos estar sofrendo e não estar reinando? Talvez isso possa ter acontecido. Se o cristianismo era a verdadeira fé, por que havia também tão poucas pessoas? O cristianismo era, de fato, um grupo pequeno. Para responder à primeira pergunta, Pedro aponta para o Senhor Jesus Cristo, que sofreu por causa da justiça a ponto de ser morto. Se Cristo morreu, se foi perseguido, nós não podemos esperar outra coisa, senão sermos perseguidos neste mundo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou no céu. Ele coloca aqui a posição de Cristo em duas etapas. Aqui na terra, ele passa pelo sofrimento, mas ele é glorificado no céu. Em 1 Pedro 3,22, ele vai dizer, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O caminho para a glória, ele passa pelo vale do sofrimento. Ninguém chega ao trono sem passar pela prisão. A figura de José do Egito é esta figura. Ele, antes de chegar a ser a segunda pessoa no trono do Egito, ele teve que passar pela prisão, pelo sofrimento, pelo desprezo. Em seguida, Pedro se refere a Noé. Por 100 anos, este fiel pregador advertiu que Deus destruiria o mundo com água. Suas advertências foram desprezadas, foram rejeitadas, mas Deus o justificou, salvando a ele e a sua família durante o dilúvio. Depois há problemas. Se estamos certos, por que somos tão poucos? Por que tão pouca gente crê no Evangelho? Pedro responde, houve um tempo em que apenas 8 pessoas no mundo estavam certas e todo o resto estava errado. Você já imaginou? A população do mundo naquela ocasião, segundo cálculos de estudiosos, corresponde a mais ou menos a população do mundo atual, 7 bilhões de pessoas. E só 7 estavam certas. Caracteristicamente na história do mundo, a maioria não vive de modo correto, segundo o padrão de Deus. Os verdadeiros crentes geralmente são um pequeno remanescente. Então a fé de uma pessoa não deve vacilar por causa do pequeno número dos salvos. Não deve. Jesus disse aos seus discípulos, no capítulo 12, no verso 32 de Lucas, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Havia apenas 8 crentes nos dias de Noé. Existem milhões hoje. Milhões. No final do versículo 20, nós lemos que algumas pessoas, ou seja, 8 almas foram salvas pela água. Não é que eles
foram salvos pelas águas. Eles foram salvos pela arca através das águas. A água não era o Salvador, mas o julgamento pelo qual Deus os trouxe com segurança. Para entender adequadamente essa declaração e o versículo que segue, devemos ver o significado típico da arca e do dilúvio. A arca é a imagem de Jesus Cristo. O dilúvio da água representa o julgamento de Deus. A arca era o único meio de salvação. Quando veio o dilúvio, apenas aqueles que estavam lá dentro foram salvos. Todos aqueles que estavam fora morreram. Portanto, Cristo é o único meio de salvação. E aqueles que estão em Cristo são tão salvos quanto o próprio Deus pode torná-los. Os de fora não poderiam estar mais perdidos. Agora a pergunta que a gente faz é esta: onde você está? Em Cristo ou neste mundo? Você pode até estar na igreja, mas se você não estiver em Cristo, você não é uma nova criatura. A salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo. E Cristo está na igreja. E quem está em Cristo também está na igreja. Mas também há pessoas que estão na igreja e não estão em Cristo. Por isso que nós precisamos entender que a nossa salvação não está em estarmos na igreja, mas em estarmos em Cristo. Como também aquelas 8 pessoas estavam na arca e foram salvas naquela tribulação. Que Deus nos conceda a fé de crermos que estamos em Cristo Jesus e que Ele é a nossa vida. De coração para coração. Se Deus permitir, até o nosso próximo programa.